Então hoje eu fui convidado a refletir sobre o tema. Então vamos repetir comigo? Eu creio. O cristão é chamado a professar a fé publicamente. Então, nesse ano estamos refletindo, né, sobre a fé, o ano da fé, pelo Papa Bento XVI, e esse grande mistério, né, da nossa capacidade de perceber a presença de Deus. No começo do Catecismo da Igreja Católica, né, no marginal 27, diz assim: o homem é capaz de Deus. De todos os seres criados, visíveis que nós conhecemos, é o único que consegue perceber a presença de Deus no mundo. E por isso existe a religião. O homem é um ser religioso. De alguma maneira nós conseguimos perceber essa presença de Deus. Embora limitada, né, como diz o apóstolo Paulo, a nossa percepção de Deus é parcial. Não conseguimos contemplar todo o mistério de Deus. Caminhamos vendo Deus como por um espelho, confusamente, ou percebemos como que as apalpadelas, como se a gente tivesse no escuro, mas a gente de alguma maneira consegue perceber a presença de Deus, e por isso nós estamos aqui. Agora, qual a importância, né, de professar a fé publicamente? Somos capazes de perceber a presença de Deus, mas a revelação de Deus, os mistérios de Deus, nós só conseguimos perceber se Ele nos revelar. Igual o conhecimento que nós temos da Trindade, jamais seríamos capazes de compreender se Deus não tivesse vindo ao nosso encontro nos revelar. A respeito do nosso fim último, né? Para onde vamos? Ressuscitaremos como Cristo ressuscitou. Foi somente a partir da encarnação do Verbo, da sua paixão, morte e ressurreição, que nós descobrimos definitivamente a sorte que espera a cada um de nós. Então, hoje nós temos fé porque outras pessoas professaram a sua fé. Outras pessoas nos transmitiram a sua fé. E é importante, hoje nós estamos aqui professando publicamente a nossa fé. Quantas crianças que estão aqui, de repente, compreendendo minimamente a doutrina cristã, a doutrina católica, a partir desse momento que nós estamos professando nossa fé. Estamos publicamente dizendo que somos cristãos, celebrando os mistérios. Então é muito importante essa profissão pública da nossa fé. Aqui na igreja, né, o fato da gente vir à igreja, as pessoas sabem quem nós somos, porque nós não escondemos a nossa fé. Há um tempo atrás, e talvez hoje ainda tem muitas pessoas que têm vergonha de professar a fé, por exemplo, de levar uma Bíblia pela rua, ou no ônibus, ou uma camiseta, ou alguma coisa que o identifique como cristão. Então é muito importante, né, a gente ter essa coragem de professar a nossa fé, dizer somos cristãos, somos católicos. Mas hoje, graças a Deus, a gente já avançou muito nisso. Muitas pessoas já superaram, né, essa vergonha de professar a sua fé. Hoje a gente vê nos carros adesivos, né, das paróquias, alegrando-se por ser católico, usando camisetas. Tudo isso são formas da gente professar a nossa fé, de mostrar quem somos, não ter medo da nossa identidade. Isso é muito importante. Mas uma maneira toda especial de professar a nossa fé é pela pregação da palavra. Na carta aos Romanos, o apóstolo Paulo faz a seguinte reflexão: de fato, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como invocá-lo sem antes crer nele? E como crer sem antes ter ouvido falar dele? E como ouvir sem alguém que pregue? E como pregar sem ser enviado para isso? Logo, a fé vem pela pregação, e a pregação se faz pela palavra de Cristo. Então, nós temos que cada vez mais
fazer essa experiência, né, de testemunhar a nossa fé e de professar a nossa fé. E uma forma muito importante da gente aprofundar no conhecimento da nossa fé e também professar a nossa fé é o Catecismo da Igreja Católica, que na Porta Fidei, nesse documento que o Papa Bento XVI publicou, ele fala e sugere que a gente se aprofunde mais no conhecimento da nossa doutrina pelo Catecismo. O Catecismo da Igreja Católica está dividido em 4 partes. A primeira parte é o credo, a fé professada. A segunda parte fala da liturgia dos sacramentos, a fé celebrada. É o que nós estamos fazendo hoje, celebrando a nossa fé. Depois tem a parte dos mandamentos, que fala da fé vivida. O mandamento fala como que nós vamos aplicar essa nossa fé na nossa vida cotidiana. E a quarta parte do catecismo fala da fé rezada, fala sobre a oração, a experiência da oração. Então é a partir daí que a gente vai aprofundando a nossa fé. E nesse documento da Porta Fidei, o Papa Bento XVI fala também que nós estamos passando por um momento de crise. Existem, por exemplo, dentro do próprio cristianismo, quantas denominações religiosas, ou pessoas ateias, pessoas que questionam a nossa fé. E se a gente não aprofundar a nossa fé, a gente fica, como diz o apóstolo Paulo, como uma folha levada pelo vento. Uma hora está aqui, uma hora está ali. E diante dessa realidade nós temos que aprofundar. Tem uma metáfora que fala da árvore, né? na teologia, que diz assim: uma árvore, quanto mais ela é agitada pelo vento, mais ela precisa aprofundar as suas raízes. Uma árvore que não aprofunda as suas raízes, quando vem a tempestade, ela cai. Mas a árvore prudente, né, entre aspas, que aprofunda a sua raiz, ela se torna ainda mais forte com a tempestade. Então nós somos convidados a fazer essa experiência de aprofundar a nossa fé. Nós temos a graça de participar da Igreja Católica, 2000 anos aproximadamente, né, de experiência de caminhada com o Senhor, experiência de caminhada de fé. Temos o catecismo, né, temos as Sagradas Escrituras, temos toda a tradição dos santos, pessoas que fizeram experiências profundas de Deus, e a gente tem tudo o que a gente precisa para viver bem a nossa fé em Jesus Cristo. Então que a gente não possa desperdiçar esse grande dom. A igreja tem guardado em si, como diz no começo do catecismo da Igreja Católica, o depósito da fé. Você observa que a Igreja Católica, ela tem um cuidado muito grande com a doutrina. Nem mesmo o Papa vai mudando alguma coisa da doutrina da noite para o dia só para agradar as pessoas. Há um grande respeito por tudo aquilo que nós trazemos como doutrina. Então a gente precisa valorizar isso. Uma igreja que já está há quase 2000 anos preservando essa fé, cuidando de todas as tradições que foram deixadas. De modo particular, a gente vê nos sacramentos, nós celebramos a Eucaristia da mesma maneira, ou muito próximo daquilo que Jesus realizou na última ceia. E por isso a gente percebe a força que tem a Eucaristia até hoje, essa fé preservada. Não queremos mudar ou mexer naquilo que Jesus nos mandou fazer. Às vezes as pessoas falam: a igreja precisaria renovar. Sim, tem muitas coisas que precisam, mas tem coisas que a gente precisa preservar, de modo especial a Eucaristia, que é o centro da nossa fé, o tesouro da nossa fé. Então a gente precisa, né, ao longo da nossa vida, ir aprofundando esse nosso conhecimento de Deus, para que nós possamos professar também. E é importante a gente ser testemunhas da nossa fé, professar a nossa fé. A gente observa, olhando a história da igreja, grande parte das pessoas que se converteram no início do cristianismo foi a partir do testemunho dos mártires, que professaram a sua fé não somente com as palavras, mas também com a sua vida. Diz que muitas pessoas que iam nas arenas para ver os cristãos serem devorados, né, pelas feras, num primeiro momento achavam uma diversão, como era costume deles, mas depois eles começaram a perceber o que leva uma pessoa a dar a vida. Que tipo de fé é essa? Que tipo de amor é esse que os move
a preferir dar a vida do que negar a sua fé. E a partir daí, muitos que foram lá para ver um espetáculo da morte dos cristãos acabaram se tornando cristãos, por causa do seu testemunho, da sua fé professada. Outra forma de testemunhar a fé, além da pregação da palavra, é a nossa santidade. Observe o impacto que tem um santo na vida da igreja. A gente olha o próprio São João Batista, né? O testemunho de perseverança que ele é para nós. Alguém que preferiu dar a vida do que negar a verdade. Enfrentando as próprias autoridades, o rei, ele preferiu morrer do que negar a sua fé. E é interessante que o próprio rei que mandou matá-lo tinha uma grande admiração por ele, embora sentisse que as palavras dele fossem muito pesadas, mas o seu testemunho causou um grande impacto. E assim a gente vê pessoas como a Madre Teresa de Calcutá, que não tem grandes conhecimentos teológicos, mas o seu testemunho de fé, com certeza, é uma das melhores formas de evangelização que a igreja tem nos nossos dias. E agora, olhando para a nossa vida, né? Como que está o nosso testemunho de fé? Será que temos coragem, né, lá no nosso trabalho, na faculdade, na escola, de dizer que somos cristãos? Ou de ter atitudes cristãs? Muitas vezes, hoje, nós somos perseguidos ou até discriminados, talvez não da forma violenta como era no começo da igreja, mas quantas pessoas sentem que são de uma certa maneira excluídas por professar a sua fé? Hoje mesmo estava lendo uma matéria sobre o Francis Collins, o cientista que é um dos responsáveis pelo projeto Genoma. É um católico americano e ele, sendo um dos maiores cientistas da atualidade, professou a sua fé. E por isso, muitas pessoas, muitos outros cientistas lá acabaram criticando ele, né? Muitas vezes com certo tipo de preconceito por ele professar a fé. Então a gente percebe, né? Mas o testemunho dele é muito bonito. Ele diz que encontrando uma pessoa doente, e a pessoa no hospital disse que era católica e perguntou se ele tinha fé. Ele disse que não, quando ele era ateu, né? E depois ele foi percebendo a força interior que aquela pessoa tinha para enfrentar a sua enfermidade, e ele começou a refletir e perceber que só podia ser a presença de Deus que sustentava aquela mulher. E a partir dali ele começou um processo de conversão, e hoje ele assumiu publicamente a sua fé, mesmo sendo criticado pelos outros, e assim por diante. É assim que nós temos que ser. Muitas pessoas que podem nos criticar agora, mas se a gente permanecer na nossa fé, mais para frente essa pessoa pode repensar a sua posição e passar a ter fé. Quantos de nós acreditamos hoje, mas em algum momento da nossa vida não acreditamos? Ou tivemos a nossa fé enfraquecida? E pelo testemunho de fé de uma pessoa que professa com as palavras e com a vida, nós também voltamos à fé. Ou se a nossa fé estava enfraquecida, ela se sentiu fortalecida pelo testemunho de certas pessoas. E agora a liturgia de hoje, né, entrando um pouquinho nos textos de hoje, também fala a respeito disso. Quem dizem os homens que eu sou? É a pergunta que Jesus faz. E as pessoas diziam, um acha que é Elias, outro que é João Batista e assim por diante. E ele faz a pergunta direta aos apóstolos: e vocês que estão aqui comigo, quem dizem que eu sou? E essa resposta que nós damos pode mudar completamente a nossa vida. E foi o que Pedro fez. Disse que Jesus era o Cristo de Deus. Muitas pessoas apreciam, gostam de Jesus. Tem pessoas que veem Jesus como um sábio, como um mestre que falou palavras bonitas. Mas quando nós o reconhecemos como Senhor da nossa vida, isso muda completamente. Jesus não é para nós apenas um sábio que diz parábolas bonitas, mas Ele é o Senhor da nossa vida. Ele que deu a vida pela nossa salvação. E quando a gente se coloca sob o senhorio de alguém, sob o governo de alguém, a gente também tem que mudar as nossas atitudes. Então esse é o grande desafio para nós cristãos. Professar a nossa fé publicamente nos compromete também. Se a gente fala que é cristão e a gente tem atitudes
totalmente contrárias ao Evangelho, as próprias pessoas que não são cristãs vão nos questionar: você é cristão? Você professa a fé em Cristo que deu a vida pelos irmãos? E essas atitudes, será que correspondem? Então, a gente precisa ter essa coragem de professar a nossa fé e também testemunhar a nossa fé. Então, professar a nossa fé tem consequências. E é isso que a gente precisa tomar consciência, né, na nossa vida. A gente vai cada vez mais se identificando com Cristo. E uma pessoa que fez a experiência verdadeira de Deus, ele não faz o mínimo. Muitas pessoas vêm de repente à missa, participam, confessam, mas com a seguinte mentalidade: eu vou à missa porque senão Deus vai me castigar, eu tenho que confessar pelo menos uma vez por ano, rezar o terço, por medo de Deus. Agora, uma pessoa que fez uma verdadeira conversão, ela passa a ser um amigo de Deus. Diz um texto no Antigo Testamento, de Eclesiástico, de sabedoria, que diz: a sabedoria prepara os amigos de Deus. Uma pessoa que fez um verdadeiro processo de conversão e atingiu a maturidade, ela se torna aquilo que Jesus fala: eu não vos chamo de servo, mas vos chamo de amigo. Ao servo não se revela o que se vai fazer, mas aos amigos é revelado. Então Deus quer nos tratar não como servos, mas como amigos. E esses amigos, Deus revela os seus planos, a sua vontade. E as pessoas que fazem um verdadeiro processo de conversão passam a entrar junto com Jesus no projeto de salvação da humanidade. A igreja nada mais é do que uma continuação da missão de Jesus. Então nós temos também que olhar o mundo com o olhar de Deus. E por que a gente vê que até hoje, quantos movimentos, quantas pastorais, quantos grupos surgem para fazer aquilo que Jesus fazia? Esses tempos estava vendo na camiseta da Pastoral da Saúde, né? Aquele que tu amas está doente. Olha só, essa palavra do Evangelho é uma referência para todo um trabalho de uma pastoral na igreja. Então são pessoas que passaram a fazer parte do projeto do Reino de Deus. Não simplesmente estão fazendo o mínimo, mas estão dando a vida pelo Reino de Deus. É esse tipo de cristão e é esse tipo de conversão que nós temos que ter na nossa vida. Nós já não nos contentamos em fazer o mínimo, mas nós somos capazes de dar o máximo de nós. E quantas pessoas estão aí na pastoral, sendo ministros há 10, 20, 30 anos? São testemunhas de pessoas que fizeram essa experiência, e a exemplo de Pedro, Jesus passa a ser o Senhor da sua vida. E a gente percebe também na primeira leitura do livro de Zacarias, que fala que seria enviado um Espírito: derramarei sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém um espírito de graça e de oração. Uma profecia da vinda de Jesus e também do derramamento do seu Espírito. Então uma pessoa que se abre a esse espírito de graça e de oração é capaz de perceber a vontade de Deus na sua vida e é capaz também de permanecer no caminho de Deus durante muito tempo. Se a gente não faz essa experiência, a gente se cansa muito cedo e acaba desistindo. E na leitura aos Gálatas, na segunda leitura de hoje, o apóstolo Paulo fala que quem é batizado, ele já não se preocupa tanto com as diferenças que existem entre nós. Ele passa a aceitar o projeto de Deus na vida, passa a olhar o mundo com o olhar de Deus. E o olhar de Deus e a vontade de Deus é que todas as pessoas encontrem a salvação. Observem nós aqui. Possivelmente sejamos dos últimos povos a serem alcançados pelo Evangelho. E a gente percebe que Jesus já se preocupava conosco quando ele disse: ide pelo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura, até os confins do mundo. E agora, pela graça de Deus, o Evangelho, a salvação, também nos alcançou. E nós também devemos ter essa mesma intenção de Deus, de levar a salvação a todos os povos. E o apóstolo Paulo diz aos Gálatas, que o que vale não é mais ser judeu, nem grego, escravo ou livre, homem ou mulher, pois todos vós sois um em Jesus Cristo. Então, a partir do nosso batismo,
E Paulo também foi compreendendo isso ao longo da sua vida. Ele que achava que somente os judeus estavam certos, depois da sua conversão, percebe que o Espírito de Deus quer alcançar a todos, e a partir do Evangelho, a partir do nosso batismo, nós todos passamos a fazer parte do corpo de Cristo, da família de Deus. E por isso, todas as divisões que existem entre nós devem ser superadas. Tanto as divisões de gênero, né? Homem e mulher. E a gente percebe que é um dos sinais do reino de Deus é o caminho da superação, por exemplo, do machismo no mundo. O homem achar que é superior à mulher, ou o contrário também. Percebemos hoje o grande avanço que tem no mundo. Isso é a vontade de Deus. Olha a maneira como Jesus tratava as mulheres, as crianças, com essa igualdade. Então esse sonho de Deus vai se realizando aos poucos. As diferenças entre raças. Olha como é a história do nosso país. E é interessante como que Deus age. Agora falando um pouquinho da nossa história aqui, do Santuário de Aparecida, né? A grande mensagem de Deus a partir dessa manifestação de Maria, a superação também do preconceito. Lá em Guadalupe, a aparição de Maria, né, naquela manifestação com as feições indígenas, a superação do preconceito contra os índios. Então a gente percebe essa intenção de Deus de que todos nós sejamos capazes de superar essas diferenças. E quanto mais a gente avança nesse caminho, nós estamos fazendo com que o reino de Deus aconteça. Então vamos, né, ao longo da nossa vida como cristãos, professar publicamente a nossa fé. Essa fé nesse Deus que nos ama, esse Deus que cuida de nós, esse Deus que quer que nós sejamos todos iguais, que nós sejamos, que as nossas divisões sejam superadas. É isso que os apóstolos aprenderam e é isso que nós estamos aprendendo até hoje. Então, nos instantes de silêncio, agora vamos primeiramente agradecer a Deus por tudo o que Ele já realizou em nós, a partir do momento que a fé foi proclamada a nós e a partir do momento que nós aderimos à fé e também nos professamos como cristãos. E vamos também pedir a Deus perdão pelas vezes, né, que nós falhamos e pedir a graça de que nós possamos ser ainda transformados interiormente pela sua graça.